Oi, gente, eu sou a Mariana Jacobi e hoje a gente veio mostrar o EMED do Senac Lapa Cipião. O Senac é uma escola bem eclética, tem um ensino médio técnico integrado com o ensino convencional. Estar aqui é experimentar diversas áreas do conhecimento e aqui também tem o projeto do ano letivo. Ele é um projeto que a gente trabalha em grupo e também usufrui do que o Senac proporciona em questão de espaço. Como a biblioteca, o estúdio de foto, o estúdio de vídeo, o estúdio de áudio e até o auditório. O Senac também proporciona vários projetos e iniciativas bem legais. O EMED Fest, por exemplo, é um evento dos alunos para os alunos. O Ilustra Cipião também, que é um projeto onde os alunos conseguem expor as artes deles ao redor da unidade, assistir e acompanhar outras peças de teatro que acabam se relacionando com o conteúdo que a gente está tendo em aula, conhecer as exposições também que acontecem na unidade, o interclasse e as saídas pedagógicas. E tudo isso aqui é graças aos nossos professores e coordenadores. Vocês arrasam. E obrigada por sempre nos ouvirem. Isso faz a gente se sentir parte da escola. Inclusão, inovação, diversidade, respeito, qualidade, autonomia. tudo isso em uma só escola. prazer. Nós somos o ensino médio do Senac Lapa Cipião. E vamos aplaudir. Muito bom, muito legal. Pessoal, primeiro lugar, é muito legal esse diálogo Rio-São Paulo-Senac. Isso é muito bom para São Paulo, é bom para o Rio. É muito bom essas casas irmãs poderem trocar experiências, né? Vou começar com China e com essa fala final da aluna assim, falou assim, tudo isso por causa dos nossos professores, vocês arrasam. Não tem coisa mais gostosa do que um professor ouvir isso, né, China? É verdade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Chalita, todo mundo. É muito gratificante, é muito especial. É a certeza de que a gente está caminhando pelo caminho correto, assim, pelo caminho certo. Então, essa fala também final, prazer, somos o EMED Lapa Cipião, me deixa bastante emocionado. E te ouvir sobre o estudante protagonista é um pouco disso que a gente vem trazendo hoje aqui com o Arthur e o Raul e todos os nossos estudantes lá da Cipião, nossos professores. Então, sem dúvida, essa fala da Mari representa a gente, assim, fico até emocionado, porque para um professor ouvir isso é importante. Muito demais. bom, né? Raul, você se sente protagonista lá? Primeiramente, boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde ao pessoal também que está assistindo através do YouTube. E, bom, com certeza, eu acho que o Senac, diferentemente de muitas outras instituições de ensino, ele realmente faz a gente aprender na prática e faz a gente realmente se sentir protagonista, né? Muito mais que um ouvinte dentro da sala de aula, a gente vê que através do estudo, através da educação, a gente consegue fazer a mudança. Na palestra anterior, Chalita, você tinha comentado até sobre Nelson Mandela, e eu acho que a frase dele que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, o Senac faz valer essa frase mesmo. Eu acho que através do que a gente aprende, a gente consegue fazer projetos, né? A gente vai comentar bastante sobre o projeto do ano letivo, e a gente realmente consegue tomar uma atitude, tomar uma ação, botar a mão na massa mesmo, fazer as coisas na prática para fazer a diferença para a sociedade. Isso é muito interessante. Arthur, como é que você chegou no Lapa Cipião? Então, primeiramente, boa tarde a todos aqui tá no YouTube assistindo a gente. Eu conheci através da minha mãe, porque eu estava num colégio antes, digamos assim, um colégio padrão, e aí minha mãe viu uma proposta de um colégio com ensino técnico. Na hora eu achei interessante, não sabia o que era, e aí eu fui fazer uma visita. Aí quando eu fui visitar a unidade eu me encantei, porque era algo totalmente diferente do padrão que eu tinha visto. Eram tipo diversas projetores, diversas salas com estúdios, filmagem, gravação, os professores com dinâmicas diferentes, não era tipo uma fileira assim com a cadeira e a lousa, então formadas de vez em quando em rodas ou então em grupos assim para cada um fazer o projeto. Então, quando eu conheci essa escola, eu me encantei. Eu queria ter a curiosidade de como é estudar ali, como que é tipo ser um estudante desse colégio, como que é fazer parte disso. E aí com isso, conversei com a minha mãe, a gente fez essa visita, se encantou, e aí comecei e resolvi entrar no Senac. Você se sente protagonista lá também? Com certeza lá. Eu acho que uma coisa muito importante que eu me sinto lá, que eu acho que é essencial na escola, é o conforto.
ela me traz conforto. Então, quando você fica confortável com o espaço, pô, tudo fica 3 vezes melhor do que já é. Ô China, professor, cheio de professor aqui, você falando em nome dos professores de lá também, quer dizer, você tem alguma coisa muito especial para eles escolherem você para estar aqui também. O que você aprende nessa escola? Porque eu acho que uma das coisas mais instigantes para nós professores é termos essa consciência que a gente está aprendendo, né? Nós não somos donos da verdade. O que você aprende lá? Chalita, eu aprendo a aprender. Eu aprendo com eles, assim. É sempre desafiador, então eu sempre falo para eles que eu não detenho todo o conhecimento, sabe? Que a gente vai construir essa aprendizagem juntos. Então, eu aprendo todos os dias a aprender. Toda aula é uma aula diferente, mesmo que a gente precise seguir um conteúdo, um roteiro, porque eles são importantes, mas toda aula é uma aula diferente, nunca vai ser igual com nenhuma turma. Então, acho que essa é a minha maior aprendizagem assim, diária, estando no Senac. E sim, me sinto muito orgulhoso de poder representar os meus colegas professores que estão lá na Cipião assistindo a gente. Um beijo para todo mundo. E é uma responsabilidade também. Né? Eu estou nesse projeto do Senac desde 2021, então eu também estou vendo isso acontecer, isso se transformar. Né? Estou vendo esses estudantes poderem ter essa autonomia das suas aprendizagens. Né? Então a gente traz um pouco aqui desses projetos que eles tanto falam, assim, os nossos projetos, porque realmente são projetos deles. Como é que é a formação dos professores lá? Olha, a nossa formação ela é sempre continuada, ela precisa sempre estar se atualizando, porque o que é essa coisa do estudante autônomo, né, que você trouxe para a gente na sua fala, né, é que a gente ouça as demandas deles. Então, por exemplo, trabalhar por projeto não é o China que tem que levar um projeto para a sala de aula, mas eu preciso abrir esse diálogo com a turma e entender quais são as necessidades. Né? Então, sei lá, daqui a pouco a gente vai falar de um projeto aqui, o Falas Indígenas, que foi proposto por eles. Então eu preciso me instrumentalizar desse recorte. Né? Vamos falar de povos originários, qual é a demanda, por que vocês sentem a necessidade de falar sobre isso? E eles trazem esse recorte muito forte. Então eu estava planejando outra coisa para trabalhar naquela aula, mas agora não, eu preciso seguir por esse novo recorte. Então, a nossa formação é constante, ela está sempre aberta, sempre tem os espaços de planejamento para que a gente possa buscar essa instrumentalização, para que a gente possa buscar esse suporte de ajuda. E a gente faz isso também junto com os estudantes. Né? Então, essa formação de que o professor vai estudar sozinho ou que vai ali buscar curso X, Y, Z, não é bem assim. Né? A formação do professor ela vai acontecendo ao longo do ano letivo, porque a gente precisa buscar reforços, instrumentos para poder debater esses projetos, para poder construir junto com eles esses projetos. Ô Raul, daqui a pouco a gente vai falar desses projetos também, mas antes disso ainda, vamos para um psicológico agora. Assim. Quando a gente fala de protagonista, né, e eu senti isso quando eu fui visitar vocês lá, e eu fiquei impressionado com a fala de vocês, com a dinâmica dos professores. É uma escola muito legal. Mas mesmo as escolas muito legais, elas têm problemas, porque elas são formadas de pessoas que têm problemas. Como é que vocês trabalham isso? Imagina um aluno com medo, um aluno se sentindo vítima de algum tipo de violência, um aluno com alguma questão. Como é que é o espaço de vocês se sentirem acolhidos lá na escola? Perfeito. Bom, no Senac a gente sempre teve esse intuito mesmo de integrar a turma toda, né, de ser uma turma unida. Os professores sempre contribuem muito com isso. E o projeto ano letivo, né, falando de novo sobre ele, a gente trabalha, né, os grupos são formados de acordo com o tema de interesse. Né? Não são formados grupos de acordo com as amizades, né, com quem você tem mais intimidade, e isso é de acordo com o tema mesmo. Então, se você se sente contemplado, se você se sente representado por alguma temática, você vai trabalhar com o grupo. Isso não quer dizer que você vai trabalhar com pessoas que sejam da sua roda de amigos, sejam pessoas que você convive, né? Então, a gente aprende realmente a conviver com as diferenças, a conviver com o outro que a gente não está acostumado, né? E isso não ocorre muito nas escolas tradicionais. É sempre aquela panelinha, aquele grupinho, mas no Senac isso é muito diferente. O Senac sempre estimula a gente a trabalhar com pessoas que a gente não tem tanta intimidade, porque daqui para frente vai ser assim mesmo, né? Não vai ser sempre trabalhar com pessoas que a gente já conhece. Vai ser trabalhar com pessoas que a gente não conhece ainda, mas é uma prática muito enriquecedora também. Porque às vezes a gente não sabe uma habilidade que a pessoa tem, determinado conhecimento que pode agregar muito no trabalho. Então, isso sempre foi muito recorrente.
nos trabalhos em geral que são propostos pelos professores, pelos docentes, mas no projeto ano letivo isso acho que fica mais evidente, que a gente escolher pelo tema e a gente vai trabalhar com as pessoas que se interessam pela mesma temática, né? Não necessariamente sendo nossos amigos, mas pessoas que vão contribuir com a gente para fazer o melhor projeto possível. O Arthur, mesmo numa escola boa, tem bullying. Toda escola tem bullying, tem problemas de repente, voluntariamente ou não, de alunos que se sentem, né, estão sofrendo por alguma coisa. Quando isso acontece lá, quem que resolve? Vocês conversam entre vocês, tem uma mediação de professores, é o projeto de vida que trabalha com isso? Como é que alguém que está sofrendo, ele tem liberdade para chegar e falar assim, olha, não estou gostando da maneira como estão me tratando? Como é que vocês tratam isso lá? Então, eu acho que tem tipo umas 3 maneiras que a gente faz isso. Primeiro, entre os próprios alunos, porque se uma coisa começa a desandar, tanto na questão da pessoa, no emocional, que aí de vez em quando afeta os trabalhos ou afeta ela próprio na sala, a gente começa primeiro a saber sobre essa pessoa. Outra coisa que é muito importante, que eu acho muito legal, na nossa unidade e no SENAC, os nossos professores, além de professores, são amigos. Então, em vários momentos da unidade, quando a gente está caminhando, qualquer momento que a gente estiver mal, para baixo, ou isso está fazendo mal para mim, tipo, aí você vai para o professor e conversa com ele numa naturalidade que ele te entende, é uma pessoa que está lá para te ouvir. E outra coisa que é interessante também, não só dos alunos e professores, parece que a escola escuta a gente, porque, tipo, de vez em quando a pessoa fica meio mal, mas lá tem muito artista ou músico, então a pessoa, ela, tipo... de vez em quando traz uma guitarra e começa a tocar, porque é o momento dela de contrair tudo isso. E a escola reparando isso, as pessoas vão ajudando, a escola vai agregando, e a escola agora, não recentemente, mas acho que 21, com a biblioteca, a parceria, eles começaram a ter instrumentos para a gente poder usar. Então a pessoa ficou meio mal, a pessoa quer descontrair um pouco, ou a pessoa não está gostando disso, a escola, os professores e a gente entre si, dos terceiros anos e de outras turmas, a gente conversa em si para achar a solução. Ô China, e para o professor, assim, estou com uma dúvida, o aluno veio e falou um problema pessoal dele, ou estou com uma dúvida na disciplina, estou com uma dúvida... Como é que vocês, professores, resolvem as suas dúvidas? Olha, é sempre com acolhimento, Chalita. Esse espaço assim, de ouvir o estudante é o essencial, assim, porque a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Né? Às vezes o estudante chega como um pedido de socorro mesmo, por uma dificuldade nessa aprendizagem, nesse processo de formação, ou por algum caso que esteja acontecendo de bullying ou de situações adversas que a gente sabe que faz parte do universo da escola. Né? A gente não tem como negar que a escola é um recorte da sociedade, é um recorte do que está lá fora. Então, o que acontece lá fora também acontece dentro da sala de aula. Né? E nem sempre a gente, professor, é preparado para lidar com aquela situação da melhor forma, com situações de racismo, de homofobia. Às vezes a gente não está preparado para lidar com aquilo naquele momento, mas ter a ciência de que, ok, eu não vou poder resolver agora, mas eu posso te ouvir e a gente vai buscar ajuda, a gente vai na coordenação, a gente vai chamar outro professor, a gente vai chamar alguém que conversa sobre esse assunto. Vamos promover uma roda de debate sobre homofobia, sobre racismo. Né? A gente teve na nossa escola, mesmo sendo essa escola que a gente vê como ideal, como a escola dos nossos sonhos, a gente já teve essas situações e que a gente resolve com conversa. Então, com escuta, com acolhimento. Então, se a gente não sabe muito sobre esse tema, se a gente tem medo, talvez, não vamos fingir que ele não existe. Vamos acolher e vamos debater, vamos amplificar essa conversa sobre essas questões. Eu acho muito legal vocês falarem isso, né? Porque é muito legal a gente ter uma escola dos sonhos e a gente saber que mesmo a escola dos sonhos, graças a Deus que ela é imperfeita, que ela tem problemas, que ela tem desafio, que ela tem questões, né? Que o tempo todo, e que algumas dessas questões às vezes vêm das casas das pessoas, que cada um tem uma família, tem uma história familiar, né? Mas vamos para um dos projetos que vocês querem falar para a gente. Perfeito. A gente pode mostrar vídeo? Pode. Tem um vídeo aí? Tem, a gente vai Vamos dar lá.
Esse vídeo ele é uma síntese aí de 3 Muito anos. legal. É, mas eu vou deixar os protagonistas aqui, nossos protagonistas assumirem. Perfeito. Bom, eu acho que o vídeo fala bastante o que a gente fez, né? Quais os nossos projetos durante essa trajetória, nós que estamos no terceiro, mais ainda. No primeiro ano, primeiramente, falar um pouco sobre o projeto do ano letivo, em geral ainda, e sobre o jeito do Senac de educar em si. Como eu tinha dito anteriormente, o Senac sempre estimula os estudantes a aprenderem realmente na prática, né? Muito mais que só na teoria, muito mais que a função de ouvinte. A gente realmente consegue tomar uma atitude, tomar ações. E o projeto do ano letivo é uma síntese disso, né? Porque é a materialização disso de fato. Porque todo o conteúdo que a gente aprende durante o ano, mais do que absorver esse conteúdo, a gente consegue transmitir ele, a gente consegue passar para as outras pessoas, né? Consegue criar projetos com isso. No primeiro ano, vocês viram sobre o Falas Indígenas. O Falas Indígenas foi um projeto que surgiu em 2022. Nesse ano, a gente decidiu falar sobre representatividade na mídia, né, na nossa turma. E a gente escolheu o recorte, né, o nosso grupo, de falar sobre a representatividade dos povos originários na mídia brasileira, que é algo que não é tão falado assim. Então, a gente decidiu falar sobre esse tema, né. A gente já tinha até visto isso em CHS, né, que é Ciências Humanas e Sociais, uma das áreas do conhecimento. E a gente se interessou bastante pelo tema e decidimos abordar isso através de um podcast, né. No primeiro ano, nosso objetivo é desenvolver um produto para a web, e o podcast foi o meio que a gente achou que seria mais interessante, seria mais viável de desenvolver o nosso projeto. E nisso surgiu o Falas Indígenas, né? Que o foco é o podcast, mas além disso a gente tem o nosso site, né? Nosso blog do Falas Indígenas, onde tem reportagens, além do nosso Instagram e TikTok. Nesse projeto a gente fala bastante sobre cultura, a gente fala sobre empreendedorismo indígena, através do capim dourado, através da alimentação. A gente fala bastante sobre esportes e brincadeiras também, fala sobre desconstrução de estereótipos. Então foi um projeto bem completo, a gente estudou bastante para fazer e o Senac proporcionou tudo para a gente, né? Foi realmente um projeto que sem o Senac não existiria. O Arthur, esse projeto que o Raul está explicando, que professores trabalham nele? Então, nesse projeto a gente trabalhou muito com o China na questão da parte da formação técnica e a gente trabalhou também muito com a nossa professora Camila, né? Porque da área de Ciências Humanas e Sociais, e um pouco também com o professor, acho que quem? O David, o nosso David, que é o professor da área de matemática. Porque uma coisa que é muito boa... O que matemática tem a ver com povos originários? Então, a gente aprendeu muitas coisas, tanto métodos de contagem, como também na questão das brincadeiras e jogos, como que eram feitas as pontuações dele, como que era feita essa dinâmica de quem foi melhor nisso e naquilo. Então, é muito louco que no projeto não letivo, ele é literalmente a mistura da formação técnica com as áreas do conhecimento. Então, a gente escolheu pegar nessa parte mais de CHS e matemática, só que teve grupos que fizeram mais na parte de CNT, das ciências da natureza, sociais, teve gente que pegou mais na parte das linguagens. Então, nesse projeto que a gente fez, eu gostei muito de pegar isso, porque foi a primeira vez que eu tive essa noção de misturar matemática com história e sociologia e geografia, que era algo muito legal, totalmente diferente do que eu estava acostumado. E foi um projeto maravilhoso, que graças a Deus a Unidade e o China conseguiram proporcionar muito pra gente. Muito. Além disso, nessa questão que o Carneiro estava falando, né? Na questão de matemática, por exemplo, o senhor falou, além de somente dos episódios que a gente produziu, né, sobre os jogos, o podcast ele envolve diversas vertentes, assim, né? Porque a gente tem que medir as métricas, ver o que está mais interessante para o nosso público, né? E a matemática é fundamental nisso. Então, essa parte mais analítica, de análise mesmo, a matemática ajudou a gente, sem ela não seria possível. Ô, China, então,
povos originários. Eu tenho que desenvolver esse projeto, de repente eu preciso fazer um podcast sobre isso, aí eu vou pesquisar várias áreas para chegar nesse projeto, vou em busca desses professores que vão conversar uns com os outros, que de repente eles também não sabem, não, mas como é que faz a pontuação dos jogos dos povos originários? É professor de matemática assim, mas eu não sei como é que são os jogos dos povos originários. Não, peraí, o professor de história sabe, né? Ou o professor de arte sabe. Outro. Isso é tão bacana, né? De você olhar para isso e conseguir ter um resultado final que vem deles como protagonistas, mas os professores trabalhando em equipe, né? Isso, e quando a gente fala de trabalhar por projetos como? De forma integrada, né? Trabalhar por áreas de conhecimento como? Agregando, então misturando todo mundo. Então, eu não vou sozinho passar os conhecimentos sobre como vamos construir um roteiro, como é que eu vou editar um áudio, como é que eu vou montar esse podcast, quantos episódios vão ter. Eu faço isso, mas eu preciso do professor de linguagem, dos professores e professoras de linguagens para estruturar como que vai ser essa escrita. Eu preciso dos professores de ciências humanas e sociais para poder trazer esse recorte histórico, para trazer o recorte social. Preciso também dos professores de ciências da natureza para poder falar sobre povos originários, para poder trazer todos esses recortes necessários, e do professor de matemática. Então, trabalhar com projetos, né, trabalhar com o projeto do ano letivo que eles tanto falam aqui, é fazer esse ensino médio acontecer de forma viva. Então, eu não estou só fazendo uma formação técnica que vai dar instrumentação para o profissional, né? Eu estou ensinando sobre a vida, eu estou ensinando sobre os contextos do estar em social, do estar em coletivo, né? E isso só vai acontecer se a gente misturar todas as áreas do conhecimento. Então, aí vem também um pouco da formação do professor. Talvez eu não saiba como que é a pontuação de brincadeiras e jogos indígenas como professor de matemática, mas o professor de história vai poder me auxiliar nisso. Então, nos planejamentos, né, a gente sempre tenta integrar essas áreas. Então, eu não faço planejamento sozinho na minha área de formação técnica com a professora Natália. Eu preciso estar com a professora Marina de português, eu preciso estar com o professor Jefferson de matemática, eu preciso estar com a Camila de ciências humanas, a professora de sociologia. Então, a gente prioriza esses encontros, né, em nossos horários de planejamento, fora dos horários de planejamento, para que essa orientação possa acontecer. Então, a gente não ensina a fazer o projeto, a gente orienta esse projeto a acontecer. Eles que trazem essa demanda do que eles gostariam de aprender. E é tão legal quando o professor pode dizer, não sei, vou pesquisar junto com vocês, não sei, vamos estudar junto, porque isso humaniza a relação, né? É o que eu estava falando do pai com relação ao filho. Eu também já sofri por isso. Então, um aluno que não sabe, eu falo, pô, meu professor também não sabe, que legal. Foi pesquisar, eu também posso pesquisar, né? Eu perguntei para o Arthur como é que ele chegou lá, como é que você chegou na escola, Raul? Eu acho que foi de uma maneira bem semelhante, né? O meu pai trabalha no SESC, então ele já tinha conhecimento sobre o SENAC, e eu sempre tive essa vontade mesmo de fazer um ensino médio técnico. Então, pesquisando, né, eu encontrei o SENAC, meu pai já havia me falado sobre ele, e foi algo que eu gostei bastante, assim, né? Entrando na página do SENAC, eu me interessei muito por ver depoimentos de estudantes falando como que era a escola, né? Ver fotos da escola, fazer a visita na escola também foi muito importante, porque eu vi de fato, né, como é que era o dia a dia ali, como é que acontecia as aulas, né? Como que era a relação entre aluno e professor ali. Então, foi dessa forma, quando eu fiz a visita, eu tomei a atitude de entrar no SENAC, eu tomei a minha decisão e não me arrependo nada disso. Como é que você vê o Raul o ano que vem? Onde vai estar o Raul? Bom, tem alguns planos ainda, mas eu sempre me interessei muito pela área de comunicação, é algo que eu realmente gosto bastante desde criança. Porém, eu também gosto muito das Forças Armadas Brasileiras, então eu acho que integrar essas duas áreas seria muito importante para mim. Então, ano que vem eu planejo fazer concursos para trabalhar com comunicação dentro das Forças Armadas do Brasil. Legal. E o Arthur, ano que vem? Eu gostei muito desse curso que eu fiz no SENAC e estou fazendo, né, porque ele, expandiu meus horizontes, mas o ramo que eu tenho muita vontade de seguir ano que vem é publicidade e propaganda, porque eu acho muito interessante essa ideia de você vender a sua ideia, de como você fazer isso, como fazer uma pessoa se interessar por aquilo, dar, um valor a um objeto que pode ser a coisa mais simples que tem. Então, eu acho que eu vou seguir nesse caminho e com os conhecimentos que eu fiz no curso de multimídia, vão me ajudar muito nessa questão, tanto na questão de, comerciais para sites, próprios para TV, ou então até mesmo em alguns aplicativos. Ô, China, a gente que é educador fica olhando os dois falarem, a gente fica meio abobado, não é? Muito. Não é tão legal a desenvoltura que eles falam, a maneira com que eles explicam, né? Essa visão que é de fato o nosso papel, né? De olhar assim e falar assim, tem tanto talento ali.
é que é uma pena que esses talentos às vezes ficam adormecidos, né? Em tantos lugares, pessoas que poderiam, né? Tantos Rauls há por aí adormecidos, né? Tantos Arthurs adormecidos, e de repente a gente vendo essa realidade acontecendo com vocês, né? Mas agora eu quero fazer uma provocação para os dois. O que o China tem de mais legal? Bom, além dos conhecimentos, né, teóricos que ele sempre ensina a gente, eu acho que o China sempre foi muito compreensivo, né? Uma pessoa que estava ali realmente para ajudar mesmo. Pô, não consegui entregar atividade. A gente pode ver como é que vai ser possível, né, desenvolver essa menção, como é que você vai desenvolver esse aprendizado. Então acho que o China sempre foi uma pessoa muito compreensiva e além dessa pressão, né, tipo, ele é realmente o professor da relação, mas ele entende que a gente, né, cada um tem uma vivência, cada um tem um dia a dia. Então às vezes não deu para entregar atividade, o China vai lá, conversa com a gente vê qual é a melhor forma de resolver isso e de você realmente aprender esse conteúdo e não deixar passar mesmo. Eu concordo totalmente com o que o Raul disse, e eu acho que o China também é uma pessoa que é muito boa de ouvir. Ele ouve a gente, tanto na questão acadêmica quanto na questão pessoal mesmo. Então, tipo, que nem o Raul falou, quando tem um trabalho que está atrasado, ou tipo, não consegui entregar a tempo, China, mas eu fiz tudo certinho que você pediu, ele conversa, tá, vamos ver o que a gente pode fazer, tananã. Ou então, tipo, China, hoje eu tive um dia mal, eu não estou me sentindo bem e tal, ele para e escuta a gente. Então, qualquer momento que precisar, a gente conversa com o China, tanto academicamente quanto na nossa vida pessoal. Isso é maravilhoso. Pode pedir aumento, China. Eita. Já estou segurando aqui para não chorar. Olha que duas observações importantes que eles fizeram para nós aqui, educadores. Uma, né, que o Raul falou, ele é amigo e tal, mas ele é o professor da relação. Então, o professor, ele é o professor. Ele não é um coleguinha, ele é amigo, ele tem uma dimensão afetiva, mas o aluno tem que olhar para o professor também como o parceiro mais experiente, como alguém que está ali, né? E a fala do Arthur, né? O China ouve a gente. Eu acho que essa é uma das grandes angústias que os adolescentes têm na relação com seus pais e seus professores. Ninguém me escuta. Ninguém me escuta. Eu estou falando aqui, ninguém me escuta, né? Você saber que uma pessoa te escuta de verdade, que presta atenção, que é uma escuta real, não está fingindo que está escutando. Eu estou com um problema, ele ouve a minha história até o final, coloca. Tá aí, China. O que você diz disso? A missão está sendo cumprida. Mas é isso, eu acredito nisso. Eu fui me tornando professor, acho que por ter visto bons professores que me ouviam também, que me acolhiam, e eu acho que ouvir e ter esse acolhimento, ter esse entendimento, isso traz o pedagógico também, isso traz o aprendizado. Não é só, a minha preocupação não tem que ser só em passar os conteúdos que eu preciso trabalhar ao longo do ano letivo, mas entender o que está acontecendo com o Raul, entender o que está acontecendo com o Arthur e com outros estudantes, né? Eu não vou resolver o problema de todo mundo, né? Mas o meu papel como educador é também o de acolher, é o de ouvir, entender. Então, eu preciso também falar sobre as responsabilidades dos prazos, eu preciso ser chato quando necessário e cobrar e ficar no pé, mas eu também tenho que entender do porquê que não está acontecendo uma entrega, ou quando que eu preciso estender um prazo, porque as adversidades acontecem. E eu sei que essas adversidades acontecem não só na vida adulta, né? A gente, dentro da escola, a gente pode ter uma sensação de desestímulo muito grande se eu não tenho esse acolhimento, se eu não tenho essa escuta. Bem, estamos chegando no final aqui, quero agradecer vocês, mandar um abraço para o pessoal que está lá acompanhando a gente pelo YouTube, vocês mandaram abraço ou não, né? Muito legal, quero voltar lá, eu acho que a escola de vocês assim, é um exemplo, né? Não de perfeição, mas de acolhimento, de respeito, de busca de um saber, de uma convivência harmoniosa. E é claro que se os alunos são os protagonistas, né? O Senac dá essa oportunidade, a direção, a coordenação, mas vocês fazem isso, né? Nesses cotidianos que vocês fazem, vocês estão de parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.